Arca CCB. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo perdão dos pecados, vida eterna que o Senhor me concede. Se for um filho fiel à tua palavra, herdarei a coroa da vida eterna. Rendo graças ao Senhor por esta preparação de estar junto com a Irmandade. Minha comum por 10 anos tem sido ali na Água Rasa, São Paulo. Residi ali, depois vim para São José do Rio Preto. Hoje moro em Barretos. E o Senhor preparou estar aqui junto com a Irmandade. Cheguei nesta madrugada a fazer um procedimento de saúde. E o Senhor tocou no meu coração. Não dá para contar a obra, porque o horário já se avançou, tem os irmãos. Mas a obra que Deus fez comigo foi uma obra de espanto. Eu fui criado na rua sem pai e sem mãe, comendo comida do lixo, pedindo pão duro na rua. E fui adotado por um cirquinho pequenininho na região de São José do Rio Preto. E criado naquele circo, aprendi a pegar no garfo, a chamar as pessoas de sim, senhor e não senhor. Parecia um animal. E ali naquele circo chegou um tempo, irmão, que eu fiz teatro durante 22 anos e depois naquele circo o meu patrão, que era o meu pai biológico de criação, e ele ficou ruim, com problema no coração. Eu passei a ser um dos palhaços daquele circo. E naquele cirquinho pequeno nós estávamos em Nioaque, no Mato Grosso. E o circo Orlando Orfei estava armando em Campo Grande. E nós tinha por costume de quando tinha um circo armado em alguma cidade por perto, enquanto o circo estava armando, a gente ia assistir o espetáculo um do outro. E foram lá assistir o nosso espetáculo, ficaram maravilhados com o palhaço. E conversando ali com meu pai, queriam me levar embora com eles, porque eles iam inaugurar o circo ali, antes de ser construído o fórum, ali ao lado do Play Center em São Paulo. E precisava de bastante artista, principalmente palhaço. Ia ser armado um circo com 3 picadeiros. Ia ser um sucesso muito grande e que precisava de um palhaço ao meu nível. E ali meu pai, de criação, achou por bem me dar esta oportunidade. Fui ali para inaugurar aquele circo, ali na Casa Verde, ao lado do Play Center. E foi na cidade de São Paulo que eu vim ser reconhecido como o 3º melhor palhaço do Brasil, troféu picadeiro. E mais, para resumir, posso dizer para a Irmandade nessa noite: passei por aqui como palhaço e volto como cristão na presença do Criador, para cumprir a palavra que Deus vem falando muito. Aquele que é dele, ele vai lá no inferno e busca e chama para dar glória para ele. A obra foi muito bonita, irmão, foi de espanto, mas Deus vai preparar, nós vamos voltar aqui, vamos respeitar o andamento do culto. O Senhor, nesta obra, irmão, foi tamanha que a televisão, jornal, na época tinha um programa na parte da manhã, e eles procuravam, cadê o palhaço? Faleceu também uma mulher muito conhecida, irmãos, na mídia, e eu estava sempre lá fazendo o meu show, e ela perguntava, cadê o meu palhaço? O palhaço que ela dizia ser palhaço dela estava dando glória dentro da congregação. Foi muito bonita a obra que Deus fez. Logo que Deus me chamou, irmão, a coisa começou a apertar, eu achava que era só alegria, que não tinha prova, que não tinha luta, não tinha nada. Bateu uma prova na minha vida, eu tomava minhas bebidas, eu fazia tanta coisa errada. E aí veio as vontades, o desespero, e eu vim buscar uma palavra. Eu estou resumindo bastante, vim buscar uma palavra porque fui ensinado pelos meus anciãos da minha comum na Água Rasa, que tudo que fosse fazer não tinha como errar.
não precisava ficar com medo do demônio, não. Que quando tivesse que fazer alguma coisa, que não soubesse, que não conhecesse, que não entendesse, que viesse conversar com eles, que eles explicavam. E também a palavra, que era para prestar bastante atenção na palavra, mas veio a vontade de fazer as coisas erradas que eu fazia. E eu falei com Deus assim: Senhor, eu vou hoje lá buscar uma palavra para usar só um pouquinho, para matar minha vontade. O desespero está muito grande, eu não consigo dormir, eu não consigo me alimentar, e eu vou buscar, mas não fala nada lá, Senhor, do que eu quero, do que eu faço, porque essa irmandade é bastante inteligente, eles vão saber que sou eu, porque eu fui apresentado aqui na frente para a igreja, porque quando eu vim para essa graça eu estava com 68 quilos, a bola dos olhos eu tinha recolhido para dentro, a fonte tinha virado um buraco, tinha caído em decadência no circo, ninguém me queria mais, estava numa cidade, numa situação deplorável, cheirando mal, exalando cheiro mal, e aqui foi chamado aqui na frente, fui apresentado quando me batizei, falou o meu nome, falou: a Irmandade abraça, porque a obra que Deus começou, Deus vai terminar na vida desse homem. Glória ao nome santo do Senhor. E ali, irmão, veio essa vontade, esse desespero, e eu falei para Deus assim, ditando para o Senhor, como não conhecia, não sabia de nada, eu falei: Senhor, eu vou buscar uma palavra para usar só um pouquinho para matar a vontade, mas o Senhor não fala nada não do que eu estou indo lá buscar, senão a Irmandade vai saber que é eu, e eu vou ficar com vergonha da Irmandade. Então, para ninguém ficar sabendo, o Senhor só fala sim ou não. Eu vou lá, eu uso só um pouquinho, eu bebo só um pouquinho, e ninguém vai ficar sabendo de nada, nem o meu ancião. E vim buscar a palavra do sim ou do não. Senhor tomou o servo de Deus na palavra e disse: filho, você veio buscar uma parte muito impossível de eu abrir mão para você. Você veio buscar um sim ou não. É 3 não para você aqui hoje. O inimigo está aí entrando no meio do meu povo, dizendo que não tem importância um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e citou até alguma coisa, irmão, que acontece no nosso meio, que às vezes nós achamos que a doutrina é exagero, que o ensinamento é exagero, é coisa muito exagerada, não precisa de tudo isso, irmão. E ali o Senhor disse: Ele vai apresentar para você, Ele vai chegar em você e vai te oferecer de novo, mas quando Ele vier te oferecendo, colocando as ofertas para você e dizendo que não tem importância, você vai responder para Ele assim: ai, incircunciso, o meu Pai me comprou, me pagou e não te deve mais nada. Aleluia, o nome santo do Senhor. Veio desespero um dia, irmão, eu trabalhando. Irmão, já não trabalhava mais em circo, porque o circo já estava pichado, meu nome já estava destruído no circo, irmão. E eu também, como eu estava trabalhando num sacolão, e eu estava lá trabalhando como distribuidor de folheto na rua. E eu estava distribuindo folheto, irmão, ali na Vila Prudente, na rua Ibitirama, irmãos. E quando eu passei, quando eu virei uma esquina, ali naquela esquina tinha um muro muito alto, que ali era um prédio, e tinha umas mamoneiras entre meio, alguns entulhos que ele tinha. E quando eu virei a esquina, como não tinha casa do lado de cá, ali no meio daquelas mamoneiras, estavam meus amigos, entre aspas, da favela da Vila Prudente, usando, irmãos, aquilo que eu usava. E ali, irmãos, quando eu olhei, me deu desinteria, o desespero, o dinheiro já estava sobrando no bolso, porque o Senhor já tinha me chamado na graça, que não dá tempo de contar, tinha feito um rebuliço muito grande, eu estava com o pacote de folheto, com mais 3 pacotes na mochila, irmão, estou com o pacote de folheto, e estava atravessando por lá de lá para colocar o folheto na primeira casa. Aí eu olhei, comecei a olhar muito para eles usando aquilo que eu usava, aquela coisa errada que eu fazia. O desespero me pegou, a desinteria me pegou, e eu comecei a pensar: eu tenho tanto no bolso, dá para mim fazer, eu vou lá. E quando eu lembrei da palavra, aí veio, eu lembrei da palavra, e
atravessando a rua, coloquei o primeiro folheto e o desespero foi aumentando. Vai lá, irmãos, quando eu coloquei o segundo folheto, eu lembrei, comecei a dizer: ai, incircunciso, o meu pai me comprou, me pagou e não te deve mais nada. Para trás de mim, no nome do Senhor Jesus. E quando eu falei assim, o Senhor selou eu com a promessa do Espírito Santo. Glória a Deus. E eu vou embora para o sacolão, com medo daquilo, não sabia o que era aquilo, e falava uma linguagem, falava outra, e fui lá para o quartinho do sacolão. Chamaram o servo de Deus da Água Rasa, que ele já fazia uma entrega de alguns produtos ali naquele sacolão, porque o sacolão, o gerente era nosso irmão, o subgerente que não deu para me contar o que Deus fez, irmão subgerente também era nosso irmão, e esse servo de Deus, nosso ancião ali, irmãos, chamaram ele e falou assim: ele está trancado no quartinho, já faz mais de 3 horas que ele está falando linguagem. Eu tenho tantos anos de caminho, eu nunca falei em japonês. Eu tenho tantos anos de caminho, eu nunca falei em hebraico, aramaico, tudo que ele está falando aí. O que será que está acontecendo? Desespero. E tem mais, ele anda para lá e para cá no quarto e manifesta cada vez uma linguagem diferente. E o servo de Deus, Deus deu o dom para ele de interpretação de línguas, e ele ficou prestando atenção nas linguagens. E de repente ele virou para o gerente, o nosso irmão, e falou assim: eu também não estou entendendo, só estou entendendo uma coisa, que ele fala um monte de linguagem. Cada linguagem que ele fala uma coisa só. Ai, incircunciso, o meu pai me comprou, me pagou e não te deve mais nada. Glória ao nome santo do Senhor. Aí, de repente, Deus deu a guia para ele, para falar com aquele gerente. Sabe o que acontece? Cada linguagem que ele fala uma coisa só. Cada uma linguagem que ele fala, ele está mandando um espírito embora da vida dele. Ele traçou ao longo da vida dele uma legião de espírito, porque foram 23 anos nas drogas. Glória ao nome santo do Senhor. Então, de todas as linguagens que eu falei, Deus mandou 23 espíritos embora. Glória ao nome santo do Senhor. Deus chamou eu na graça 17 de abril de 93. Fez aí 31 anos, está para 32 anos. Senhor tem me dado, irmãos, uma responsabilidade na obra, nos presídios, junto ao DARP. Tem me colocado também numa parte da brigada e assim por diante. Está sempre junto com os irmãos, em alguma parte, irmão. E também parei esses dias, faz mais ou menos uns 2 meses que tenho passado um processo bastante difícil. Fiz uma cirurgia do coração, 2 pontes de safena e uma mamária, e o adversário falava na UTI que eu ia embora com ele, mas eu estou aqui em Brasília dizendo que Deus está na minha vida. Glória ao nome santo do Senhor. E Deus vai preparar, irmão. Eu vou vir aqui contar um pouquinho mais detalhadozinho, só alguma coisa que edifica muito a igreja. Foi no dia do meu batismo, eu fui lá perguntar para o Senhor. Cheguei cedo, cheguei bem cedo, cheguei 6 horas da manhã. Como tinha os comandatários, ele foi abrir o portão. E quando ele abriu o portão, estava eu lá, irmão. Eu estava tudo estrangulado, um coturno velho no pé, calça de enxurrada. As minhas roupas eu lavava na pia do banheiro, toda amarrotada. Mas eu queria saber de Deus uma coisa, que se Deus ia aceitar eu daquele jeito que eu estava. Se Ele queria eu daquele jeito. Eu era bem feio, bem acabado, as pessoas se desviavam de mim na rua, de tão acabado que eu estava. E eu entrei na igreja, o comodatário ficou aqui, eu acho que queria falar para mim que não estava na hora ainda, mas eu falei com Deus lá atrás, eu dizia para Deus, aí Deus, porque
porque eu falava muita gíria. Eu falei: aí Deus, eu vim aqui hoje para falar umas coisas com você que você não sabe. Eu não tenho aonde morar, não tenho sapato para calçar, não tenho terno para vestir. Esses irmãozão aí tudo bonito, bem vestido, carrão no estacionamento, e eu estou aqui nos perfumes cheirosos, e eu estou aqui tudo fedido, mal arrumado, mal arrombado, e que também, Senhor, eu devo estar com AIDS. Se eu descer nas águas, quem vier atrás de mim vai ficar com AIDS. Então eu queria que o senhor falasse tudo lá em cima, porque se o senhor não falar, eu não posso ir lá. Ou então eu falo com o ancião, eu batizo, no final ele despeja a água, esteriliza a água, vou contar para ele a minha história, aí ele vai deixar eu batizar. Então, senhor, eu só queria que o senhor dissesse para mim se o senhor aceita eu do jeito que eu estou. Para que eu falei isso? Na hora da palavra o senhor disse assim: ó, Irmandade, vamos ficar bastante na comunhão. Tem uma alma que chegou aqui bem mais cedo e perguntou para mim se eu queria ele do jeito que ele está. Ele não tem sapato para calçar, ele não tem terno para vestir, não tem aonde morar, e disse que se descer aqui nas águas vai contaminar as águas, e quem vier aqui vai ficar contaminado. Contamina não, porque cada um que desce aqui, o meu anjo pega toda a sujeira, toda a contaminação, leva embora e joga fora. Então pode vir descer nas águas que Deus vai te limpar. Glória ao nome santo do Senhor. E diz assim: Irmandade, vamos cantar um hino para esta alma pobre que perguntou se eu quero ele do jeito que ele está. Ali cantou o hino, o antigo hino 71. Vinde às bodas do Salvador, ao rico convida a Deus e não faz distinção. E foi neste hino que cantou que o Senhor me chamou nas águas do batismo. Levo saudação para a Irmandade de Barretos, também ali no anexo de Barretos. O dia que os irmãos for lá, procura saber com os irmãos, lá tem meu telefone, vai lá em casa orar com nós, comer um bolinho com café. Nós vamos receber os irmãos com muito amor, nós tem prazer. Se tem uma coisa que nós tem prazer, é de dar um beijão nos irmãos, tá bom? E nas irmãs, nós temos prazer de dizer para ela: paz de Deus, minha amada irmã, tá bom? Vai lá visitar nós. A minha comum, ela é Jardim Nova Barretos. Meu cooperador falou que é para a gente falar meu cooperador, né, meu ancião, mas a gente tem uma intimidade tão grande com o ministério. Eu tenho lá o nosso irmão Trindade, está no relatório, é o cooperador. É a igreja nova, uma igreja bastante abençoada, e a Irmandade vai lá, que tem liberdade para dar glória. Levo saudação da Irmandade para minha cidade, Iguaçu, as paz de Deus. Amém. Por tudo Deus Santo seja louvado. Amém. AKCCB, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, faça os seus comentários e ative o sininho de notificações. Deus vos abençoe. Fique na santa paz de Deus.